Oi, gente lindinha da Pro. Tudo bem? Tudo certinho com vocês? Joinha, né? Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos para a nossa aula de ciências e hoje nós vamos terminar ciências, tá? O que faltavam eram as lições de casa. Então, o que a Pro sugere para vocês? E quem gosta de fazer sozinho, né? Vocês podem pausar o vídeo e vão lendo o enunciado. O enunciado ele é o chefinho do exercício. O que ele pedir para a gente fazer, a gente tem que fazer, tá? Vão lendo o enunciado do exercício e vão realizando, tá? Depois vocês voltem aqui e a Pro já vai dar toda a parte de correção, tá bom? Fazer toda essa parte de correção das lições de casa. Então, vamos lá. Quem quiser, pausa o vídeo, pode fazer todas as lições com calma, depois volta aqui. Tá joia? Então, é isso, gente. Lição de casa 1. Observe a imagem. A gente está vendo aqui um teatrinho, né, de sombra. O que é necessário para a realização da brincadeira do teatro de sombras? Então, seria até bom vocês voltarem um pouquinho na matéria e dar uma lidinha, né, sobre o que a matéria de ciências tratou nesse caderno 4, tá? Então, para brincar de teatro de sombras, precisamos de uma fonte luminosa, além, claro, né, gente, dos fantoches ou personagens criados com as mãos para animar a diversão. Então, pode ser tanto fantochezinhos, desenhos assim, que se faz até com papel cartão, né? Mas também tem gente que gosta de fazer teatrinho de sombra com as mãos, tá? Então, é isso que é necessário para realização dessa atividade, dessa brincadeira de teatro de sombra. É claro que se não tiver uma fonte luminosa, né, se não refletir a luz aqui, não dá para enxergar, tá bom? Durante as aulas de ciências, você estudou a visão e como ela acontece. Agora, complete a cruzadinha de acordo com as informações a seguir. Então, letrinha A. Como que é o nome da parte colorida do olho? A gente vai colocar a resposta aqui, onde está a letrinha A, tá? Com esse tipo de letra, letra maiúscula de forma, fica bom. Íris, tá bom? Letrinha B. Sofre alteração de tamanho, dilatando ou contraindo, controlando a quantidade de luz que penetra em nossos olhos. Como que é o nome dessa parte? Letrinha B. Pupila, tá? Letrinha C. Imagens que enganam nossa visão. É quando está ocorrendo aqui uma ilusão biótica, tá? E sem a sua existência, não enxergamos. Sem a existência da luz, nós não enxergamos, tá? Então, façam bem bonitinho, bem caprichado. Por que devemos usar óculos escuros na neve e em dias ensolarados? Justifique sua resposta. Gente, quando a luz do sol bate aqui nesse branco da neve e aí reflete na nossa visão, é muito prejudicial para a saúde, né? Para a saúde dos nossos olhos. Também a gente nunca pode olhar direto para o sol, tá? Então, os óculos de sol, eles protegem bastante, né? Desses raios do sol. Os óculos escuros, eles devem ser utilizados para a proteção dos olhos contra a ação dos raios solares. Recomenda-se sempre o uso de óculos de sol de qualidade, com certificado de proteção contra raios ultravioletas, a fim de evitar problemas nos olhos, tá? Então, quando for comprar um óculos de sol, tem que ter um certificado de qualidade, né? Da lente, que ela realmente vai proteger seus olhos. Então, aqui também façam com calma. Quem quiser aceitar a sugestão da Pro aqui,
Escrevam com calma, deixem parágrafo, comecem com letra maiúscula a frase, façam a letrinha com movimentos corretos, não tenham pressa para nada, gente. Porque bom assim, cada criança vai no seu ritmo, tá? Se quiser pausar o vídeo, fazer com calma, se tiver um pouquinho cansado, descansa, depois volta aqui para o vídeo. Nada de pressa para fazer tudo com pressa, só para acabar logo. Não, gente, a gente tem que mostrar qualidade, né, em tudo que a gente faz, tá bom? Porque não enxergamos bem quando há pouca luz. Não enxergamos com pouca luz, porque a luz é a responsável por mandar as informações visuais para o nosso olho. As imagens dos objetos consistem na luz refletida por eles. Então, se tem pouca luz, a gente vai enxergar menos, né? Se tem muita luz, a gente vai enxergar melhor. Então, com pouca luz, não dá para enxergar bem, tá? Relaciona as imagens às frases que indicam cuidados que devemos ter com a saúde. Então, aqui é uma lição de ligar, e a Pro sempre fala, né? Que é para ligar com diferentes cores, senão fica tudo confuso ali no meio, tá? Que são 1, 2, 3, 4 quadradinhos, né? Para a gente ligar aqui em 4 diquinhas. Então, nós vamos usar 4 cores diferentes de lápis de cor, tá? Então, aqui, esse menininho, pela cena dele, olha só. A gente vai ligar nessa frase aqui, ó. Não esfregue os olhos com as mãos. A mão da gente está sempre suada, está cheia de bactérias, gente. Quando você tiver com alguma coisinha no olho, quiser coçar, você então vai lá, lava as suas mãos com sabão. Elas estão bem higienizadas. Aí você vai pegar aquela água limpinha e aí sim você pode jogar, né, no olhinho para limpar, para se refrescar de alguma forma. Mas coçar os olhos com as mãos sujas, todas essas bactérias, você está pondo tudo lá no seu olho. E vocês sabem, né, ainda mais nessa época de pandemia, né, uma das coisas que a gente não pode ficar fazendo é colocando mão na boca, mão no olho, né? Nenhum lugarzinho assim que tenha buraquinhos, né? Vão deixar as bactérias entrarem, deixar vírus entrarem, tá? Então, essa dica, não esfregue os olhos com as mãos. Aqui, essas menininhas, elas estão fazendo uma coisa muito certa. Elas estão lendo com a presença de bastante luz, tá? Leia em locais com boa iluminação, tá? Porque senão a gente tem que ficar forçando muito a vista quando lê com pouca luz. Mesma coisa para assistir televisão, a mesma coisa para olhar a tela do computador, a tela do celular, tem que estar com bastante luz. Quem gosta de assistir TV no escurinho, pode ser gostoso, mas prejudica a vista, tá? O ideal é assistir televisão com a lâmpada acesa. Aqui, esses menininhos, vamos ver. Não utilize óculos de outras pessoas. Tá vendo? O menininho pegou o óculos emprestado do amiguinho dele. Não pode, tá bom? Não quer dizer que um vai ter o mesmo problema de visão e que o óculos vai ter o mesmo grau do que o outro, né? Não, cada um tem o seu probleminha, tem gente que não tem probleminha nenhum, então tem gente que gosta de usar óculos, acha charmoso, então compra um óculos que a lente não tenha nenhum grau ou que não tenha lente, né? Só para usar armação, assim. Isso para quem gosta muito de óculos, mas não tem necessidade de usar, tá? Mas emprestar óculos de um amigo, óculos de grau, não pode.
E aqui, para finalizar, consulte regularmente o oftalmologista, que é o médico que cuida dos olhos, né? Que cuida da visão, se a gente tiver com algum probleminha, tá bom? Tá vendo como colorido não dá para a lição ficar confusa? A gente consegue saber direitinho qual a figura que está sendo ligada em qual frase. Agora, se tivesse tudo com um lápis grafite, ficaria bem confuso. Lição de casa 2. Assinale a alternativa correta, classificando os objetos de acordo com a quantidade de luz que os atravessa. Então, temos aqui a alternativa A, B ou C. Mas, se a gente for analisar aqui os objetos, o que eu estou vendo aqui? Estou vendo um objeto transparente. Aqui eu estou vendo um objeto opaco, não dá para eu ver nada do que esteja ali atrás dele. Aqui colocaram essa telinha, e agora esse objeto ele ficou translúcido. Aqui, de novo, objetos transparentes. E aqui, com essa telinha, não dá para ver nada o que está aqui atrás, né? Nessa parte aqui. Então, aqui já ficou um objeto opaco. Então, qual que é a alternativa mais adequada aí? É a alternativa B, tá? Ó, transparente, opaco, translúcido, transparente e opaco, tá? Já põe autocorreção, já pode corrigir. Só passar um círculo em volta da letrinha B. Observe a imagem. Temos aqui um aquário, né? Qual que é a característica do vidro que nos permite enxergar os peixes que estão no aquário? A característica é a transparência, né? Quando o corpo é transparente, permite a passagem da luz e a gente consegue enxergar o que está ali, né? Então, a característica é a transparência, permitindo a passagem da luz. Mesmo a Pena e Beto, estando do lado de fora da casa, conseguem ouvir os sons produzidos no jardim, mas eles não conseguem visualizar o que está acontecendo lá. Qual a característica do muro de pedra que nos permite ouvir os sons do outro lado do muro, mas não permite enxergar o que existe do outro lado? Estão vendo esse muro de pedra? Não dá para a gente ver o que tem ali do outro lado. Eles só estão ouvindo os sons, tá? Então, qual que é a característica aqui desse muro de pedra que não está permitindo que a gente enxergue o que está acontecendo ali do outro lado? Característica do muro de pedra é o fato de ele ser opaco, não permitindo a passagem da luz, tá? Não permite a passagem da luz, então a gente não consegue visualizar, tá bom? Lição de casa 3. Como é que nós percebemos os diferentes sons? Então, se vocês voltarem lá na matéria, vocês vão ver que para percebermos o som, precisamos de uma fonte de vibração para dar origem às ondas sonoras e também um meio para a propagação. Conseguimos identificar os sons pelo timbre, pela duração, pela intensidade e pela altura do som. Voltem lá e leiam um pouquinho sobre as propriedades do som, tá? Para vocês relembrarem aí a matéria. Podem colocar autocorreção e um certinho. E aqui os desenhos estão explicando bem isso, né? Como precisou aí de uma fonte de vibração, aí o som sai, né? Dá origem aí às ondas sonoras. Aqui a propagação pode ser pelo ar, foi o caso aqui, pode ser pelo vento, pode ser pela água, né? E aqui chega o som. Ele teve um timbre, ele teve uma duração, uma intensidade, uma altura, e ele chega aqui no ouvido da pessoa.
Observe as cenas e escreva qual é a propriedade do som que se destaca em cada uma delas. Por exemplo, nessa tirinha aqui da Turma da Mônica, a Mônica, pelo jeito, ela tá bem nervosa com o Cebolinha, né? Porque ela tá... Olha o balão, como tá o balão de grito, né, gente? Esse balão de grito aí, ela tá falando, e quem está gritando muito? Ela tá perguntando para ele. Ela, né, que tá gritando muito. Tem que saber falar baixinho. Mesmo quando estiver nervosa, tem que saber falar baixo, gente. Olha só, por causa da vibração, né, do som, do grito dela, olha, quebraram até as taças de sorvete. Olha o vidro todo trincado. Nossa, Mônica, como você está nervosa. Então, qual que foi a propriedade do som usado aí? Foi a intensidade, tá? Foi um som bem intenso, né? Ela estava falando bem alto. O guarda, ele está com o apito dele, e o som que ele está produzindo com o apito, olha só, é um som que tem altura, tem duração e tem intensidade, tá? Senão, é claro que as pessoas não vão conseguir ouvir, né? Porque ele está ali no meio do trânsito, então tem que ser... O apito ele tem que tocar de forma alta, né? Um som longo e tem que ser intenso também. Aqui uma orquestra. Então, quando uma orquestra toca, as propriedades do som que aparecem são altura e timbre. E um bebê chorando tem aqui uma intensidade do som, tá? Igual foi o grito lá da Mônica, tá bom? Então, essas são as propriedades do som que aparecem aí nessas cenas. Complete os espaços de acordo com a legenda. Número 1, para sons produzidos artificialmente. E número 2, para sons naturais. O próprio nome já diz, se é natural, é porque vem da natureza, não é o homem que fez algum instrumento e esse instrumento que vai produzir o som, tá? Então, vamos colocar primeiro, em todos os sons produzidos artificialmente. Turbina do avião, um trator, uma sirene, uma buzina e o som do violão. Agora, sons naturais. Som de um raio, som do vento, da chuva. Todos esses são sons que vêm da própria natureza, tá? Como o som é produzido e propagado? Então, olha só a sugestão que a Pro trouxe aqui para vocês. O som é produzido por uma fonte de vibração para dar origem às ondas sonoras. Esse desenho está mostrando bem isso daí que a Pro está falando, tá? Chegando aos nossos ouvidos e fazendo o tímpano vibrar. As vibrações são transformadas em impulsos nervosos, levados até o cérebro e lá são codificados. As ondas sonoras se propagam pelo ar, pela água e corpos sólidos. Então, ficou bem completa essa resposta e ela faz parte de todo o conteúdo que nós aprendemos. Se vocês voltarem lá para dar uma lidinha, vocês vão relembrar, tá? Observe os instrumentos musicais e escreva nos quadros como são produzidas as vibrações em cada um deles. Então, temos aqui essa guitarra, é um instrumento de corda, então o som é produzido pela vibração das cordas. Esse segundo instrumento, ele já é um instrumento de percussão. O som é produzido pela batida das baquetas ou pela batida das mãos, tá? Dá para lembrar das aulas de música com a nossa Pro Giovana, né, gente? E esse saxofone é um instrumento de sopro. O som é produzido pelo ar que entra em um tubo
fazendo com que o ar vibre, tá? Joia. Na lição de casa 4, leia o texto jornalístico abaixo. Então, eu vou ler para vocês, tá, pessoal? Não coloquei o texto aqui, vou ler para vocês, e aí a gente já vê as perguntinhas. Historicamente, indivíduos com deficiência sofrem diversos tipos de discriminação e, por consequência, sentem-se desestimulados por sua condição. Por isso, as Paralimpíadas são eventos que visam integrar essas pessoas e elevar a sua autoestima, tanto como esportista quanto como cidadão. Os Jogos Paralímpicos apresentam um programa com 27 atividades adaptadas ou exclusivas. Os esportistas brasileiros destacam-se, sobretudo, nas modalidades de atletismo e natação. Desde os Jogos de Atenas, a nação se coloca entre as potências paralímpicas, atrás apenas dos Estados Unidos e Canadá, no continente, né? No nosso continente americano. Na edição mais recente da competição, que aconteceu no Rio de Janeiro, o Brasil totalizou 72 medalhas. Foi um salto significativo em relação às Paralimpíadas anteriores, quando o país chegou ao pódio 43 vezes apenas. Nossa, quase dobrou, hein, gente? Embora o Brasil se destaque nesse tipo de categoria esportista, não temos atletas com deficiência auditiva participantes das Paralimpíadas. Acima, vemos a imagem de uma atleta brasileira com deficiência visual participando da prova de atletismo. E aqui ao lado, né, destacam-se 3 atletas com deficiência auditiva participantes das Paralimpíadas, né? Esse daqui é dos Estados Unidos, esse é da Rússia e essa daqui também é dos Estados Unidos. Esses 3 têm deficiência auditiva e participam das Paralimpíadas. E essa nossa participante aqui, brasileira, ela tem deficiência visual. Olha que legal, né? Ela pode correr também. Ela corre com uma pessoa ao lado, ó. Tá vendo? Eles estão unidos aqui pelos pulsos. Eles têm que correr no mesmo ritmo, tá? Muito legal, né? Saber que, mesmo com alguma deficiência, essas pessoas têm essa força de vontade, né, gente? De participar, assim, de campeonatos esportivos. É muito, muito legal. Então, agora vem aqui as perguntinhas. Você acha importante a inclusão de pessoas com deficiência em atividades esportivas? E se vocês acharem sim ou não, vocês vão explicar por quê, tá? É uma resposta pessoal. Em quais outras atividades você considera importante a inclusão dessas pessoas? Não só no esporte, né? Em quais outras atividades? Hoje em dia, pessoas com deficiência exercem as mais variadas profissões, né, gente? Elas têm muita força de vontade, tá? E exercem com primazia, com maestria suas profissões, viu? Então, aqui também é uma resposta pessoal. Ao longo das descobertas deste caderno, percebemos a importância da visão e da audição para nos conectarmos com o mundo em que vivemos. Escreva e ilustre alguns cuidados que devemos ter com as orelhas e com os olhos e justifique cada um deles. Então, vocês vão ver o que é que cabe aí dentro, né? Quem quiser dar um exemplo de cada, porque vai ter que dar o exemplo, vai ter que justificar e vai, né? Por que a gente deve ter esse cuidado e vai ter que fazer um desenho também. Então, quem quiser pode pôr ou um de cada aqui, ou 2. Porque eu estou achando que nesse espaço não vai caber muita coisa, tá? Vocês é que vão decidir aí como é que vocês vão usar esse espaço, tá bom? Pessoal, e assim nós terminamos o nosso caderno de ciências.
Espero que vocês tenham gostado dos assuntos. Espero que vocês deem uma folheada em toda a parte de ciências e vejam se não está faltando nada por fazer, tá bom? Deixem tudo completinho, tá? Um beijo bem grande da Pro e até a nossa próxima aula de outra matéria agora. Tchau, gente!